Bom dia a todos, um feliz sábado, seja bem-vindo mais um sábado para que juntos possamos estudar a Bíblia, a palavra de Deus, e que alegria ter você conosco, é um privilégio podermos estar conectados, ainda que não seja presencial, mas que possamos ter essa conexão através das mídias, né? Podemos cantar e ouvir a palavra de Deus. Você que deseja estudar a Bíblia, é, deixa seu like, deixa seu recado aí, para que a gente entre em contato com você, para que você possa conhecer mais sobre a palavra de Deus. Está tendo também o estudo bíblico todas as quinta-feiras, às 19 horas, né? Você que deseja participar, deixa seu recadinho aí que entraremos em contato com você para que você esteja ligadinho, tá certo? Nesse momento, vamos adorar o nosso Deus cantando o hino 31 do nosso cenário, Sublime Amor. Sublime amor, amor de Deus que a vida não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus entregou. Ao sofredor deu Ele a mão e as culpas lhe perdoou. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Sentindo ao mar se transformasse em papel, o céu também, e apenas Gil deslizasse, dizendo que esse amor contém. Daria fim ao grande mar, ao esse amor descrever. E o céu seria muito pequeno para tal relato conter. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Excelso amor, o amor de Deus que nos remiu da perdição. Em gratidão proclamaremos tão grande amor e salvação. E quando enfim no lar dos céus em gozo e glória eterna, pra sempre desfrutaremos do grande amor divinal. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Nesse momento, fecha teus olhos, vamos orar ao nosso Deus.
Querido bom Deus, nosso eterno Pai, a nossa alegria, Pai querido, é termos o privilégio de podermos estudar a Tua palavra, através das mídias, possamos ouvir a Tua voz. Nesse momento, Pai querido, te suplicamos o Teu Espírito que visite cada lar, para que a Tua palavra seja aberta e o poder que há na Tua palavra para transformar a vida, possa transformar as nossas vidas e a todos que estão assistindo neste momento. Por favor, Pai querido, abençoe o Teu servo, o pastor, que irá partilhar o pão da vida, que ele fale através do Teu Espírito e cada um de nós possamos entender a Tua palavra e colocar em prática em nossa vida. Pai querido, queremos te pedir também por aquelas pessoas que se encontram com problema de saúde, que o Senhor possa trazer a cura, se for da Tua vontade, trazer a alegria a este lar, trazer a paz, e acima de tudo, Pai querido, a esperança na volta do Senhor. Por favor, permaneça conosco, perdoa o nosso pecado. São essas bênçãos, Pai querido, que nós te pedimos, agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nesse momento, então, vamos ouvir, adoração infantil. Adoração infantil. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Amiguinhos, feliz sábado! Eu sou a tia Alissa. Eu sou a tia Bia. O sábado chegou! Como sábado é especial, eu espero a semana inteira por esse dia. É porque eu posso ficar mais pertinho do papai e da mamãe. Eu ouço histórias de Jesus. E agradecemos por todo o seu cuidado e proteção. Por falar em proteção, tem uma história incrível sobre a proteção de Deus. Você já orou por proteção e Deus cuidou de você? Essa mamãe da história orou. E Deus o protegeu de jeito que só Ele é capaz. E qual é essa história, Bia? É história do Bebê Moisés! Essa história aconteceu no Egito. Naquele tempo, as crianças nasciam através das parteiras. Parteiras eram as mulheres que faziam parto, igual os médicos que fazem hoje em dia. O faraó, que era o rei do Egito, ele tinha medo que o povo de Deus crescia mais que os egípcios. Por isso fez uma ordem para as parteiras. Se for menino, mate o bebê. Se for menina, deixa viver. Mas as parteiras amavam a Deus e não tinham coragem de fazer isso. Então, Faraó, chateado, deu outra ordem. Já que não reuniu todos os meninos hebreus, mas deixa a menina viver. Nessa época, uma mulher hebreia chamada Joquebede deu à luz a um bebê. Quando nasceu e viu que era menino, escondeu o bebê por 3 meses. Ela tinha mais 2 filhos, Arão e Miriam, que ajudavam ela a cuidar desse bebê. Todos ajudavam para protegê-lo das ordens do faraó. Mas com 3 meses, o choro do bebê ficando cada vez mais alto. Eles não conseguiram mais comer. Pensando em toda essa situação, Joquebede orou pedindo proteção e tomou a decisão. Pegou um cesto feito de juncos e papiro e revestiu com betume e piche, que eram materiais cuidadosamente prensados, para que não entrasse água no cesto e o bebê ficasse protegido. Orando e confiando em Deus, Joquebede colocou o bebê no cesto e depois dormiu. Miriam, muito esperta, ficou de longe olhando para ver o que aconteceria com seu irmãozinho. Pouco tempo depois, a filha de Faraó, a princesa do Egito, chegou lá para tomar banho. Não sei como eles não tinham medo dos crocodilos. Então a princesa escutou o choro do bebê, mas não sabia de onde vinha. Olhando ao redor, entre os juncos encontrou um cesto. Como ficou surpresa quando ela abriu o cesto e viu que tinha um bebê lá dentro.
Ela ficou com muita peninha do bebê e pensou: este deve ser um dos bebês hebreus. Lilian, sua irmãzinha, olhando tudo de longe, correu e perguntou: princesa, você gostaria que eu chamasse uma mulher hebreia para amamentar esse bebê? A princesa aceitou e Miriam foi correndo chamar sua mãe. Isso mesmo, a mãe do bebê também, Joquebede! Isso não é incrível? A princesa pediu que Joquebede levasse o bebê, o amamentasse e cuidasse dele até que ele completasse 12 anos. Joquebede teve permissão para isso e ainda ganhava um salário para cuidar do seu filho. Em um tempo de dor, Joquebede teve a chance de cuidar do seu filho. Que incrível! A princesa chamou o bebê de Moisés, que quer dizer tirado das águas. Moisés se tornou um grande servo de Deus. Tem histórias lindas na Bíblia sobre ele. Você sabia que, inspirado por Deus, ele foi que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia? Quando precisamos, Deus envia anjos para nos proteger. Peça você também a proteção de Deus e descubra como é bom ser cuidado por suas mãos. Vamos lá? Querido Deus, cuide de nós e nos proteja de todo mal. Te amo, Jesus. Amém. Tchau! Foi muito bom a historinha de hoje. Um beijo, um cheiro e tchau! Vamos ouvir. Continuando a adoração ao nosso Deus, vamos ouvir uma mensagem musical para preparar o nosso coração para a mensagem. Às vezes sinto o peso de cada pecado. Então olho para a cruz e a dor que suportou. Espinhos não poderão calar o teu amor. Através da cruz eu forte sou. Faz-me cego para ver e sedento de tua graça em meu viver. Nas angústias e injúrias tenho paz em teu poder. Se fraco estou, eu forte sou. Ainda que eu passe por duras aflições, jamais temerei, pois contigo sempre estou. Encontro em ti coragem e forças para prosseguir, mesmo em provações, eu forte sou. Faz-me cego para ver e sedento de tua graça em meu viver. Nas angústias e injúrias tenho paz em teu poder. Se fraco estou, eu forte sou. Para que eu possa brilhar por ti e através da minha vida te exaltar, para que o mundo veja em mim a tua luz, a chama do amor, que estejam sempre em mim. Faz-me cego para ver e
e sedento de tua graça em meu viver. Nas angústias e joias tenho paz em teu poder. Se fraco estou, eu forte sou. Meu bom dia, meu feliz sábado a todos vocês. É uma alegria muito grande estar na presença de Deus nesse dia tão especial que é o sábado, memorial da criação, onde relembramos que somos feituras de Deus e que Ele nos criou para um propósito e que possamos encontrar esse propósito ao conhecer mais sobre esse Deus maravilhoso, conhecer um pouco mais sobre a sua palavra. Eu espero que nesse momento, você que está em sua casa, você reúna a sua família, o seu cônjuge, os seus filhos, porque esse é o momento do culto, é o momento da adoração. Logicamente, em casa, a gente tem uma facilidade muito grande de repente, colocar o pezinho para cima ali da mesinha, dar uma relaxada, mas eu queria que você entendesse que esse é o momento de culto, é o momento de adoração. Deus nos oferece o que Ele tem de melhor, e nós também precisamos oferecer o nosso melhor a Ele. Então, que não seja diferente dos cultos na igreja, pegue a sua Bíblia agora, reúna a sua família, que estejamos assim em comunhão com Deus, porque esses momentos farão a diferença no dia de hoje, mas também reabastecendo as nossas baterias espirituais para a semana que vai se iniciar logo mais. E que Deus abençoe a sua decisão de estudar a sua palavra mais uma vez, ok? Muito bem, queridos irmãos, hoje eu quero falar sobre as 4 crises que muitos cristãos estão vivendo. E por que isso? Não é como um contraponto às crises que o mundo está passando, porque eu sei que ela é real, são mais crises, além dessas que eu vou mencionar, nós vivenciamos muitas crises, mas às vezes acabamos esquecendo que o cristão também tem outras crises. Não é apenas a crise da pandemia que o mundo está vivendo. De acordo com a palavra de Deus, outras crises, elas também são preocupantes e nós não podemos esquecê-las, porque se nós esquecermos essas outras crises, nós corremos o risco de fracassar em nossa vida espiritual. Então, se você quiser anotar aí, pega um papel, uma caneta, a Bíblia, porque hoje vamos falar sobre as 4 crises que muitos cristãos estão vivendo. A primeira crise, anote aí, é a crise de identidade. É quando a nossa fé vacila. Você sabe que a nossa cultura ocidentalizada aqui no Brasil, ela diz que existem 3 caminhos para a formação de uma identidade, a identidade de uma pessoa. Então, a nossa cultura diz que a identidade ela é formada por aquilo que eu faço, por aquilo que as pessoas dizem a meu respeito e por aquilo que eu tenho. Então, em outras palavras, o que a cultura está dizendo? Que o valor de alguém está embasado em seu sucesso, em sua popularidade e também em suas posses. Mas há um perigo muito grande eu construir a minha identidade por essas 3 premissas, pelo sucesso, pela popularidade e pelas posses. Por quê? Por 2 razões muito simples. Primeiro, essa situação ela pode ser revertida a qualquer momento por forças alheias ao nosso controle. E também, a perda de qualquer um deles pode significar a perda de valor. Então, ou seja, uma pessoa pode ser rica hoje e amanhã ser pobre, né? Uma pessoa pode ter um sucesso hoje, pelo menos aos olhos do mundo, em seu trabalho, e amanhã estar desempregado. Então, eu não posso construir a minha identidade através dessas 3 premissas. Mas, amigos, Satanás, ele tem usado esses 3 pontos para que as pessoas construam a sua identidade desde muito tempo atrás. E a estratégia dele não muda. Eu vou apresentar na Bíblia agora como Satanás ele tentou destruir a identidade de Cristo, dizendo que ele deveria formar a sua identidade por aquilo que ele fazia,
por aquilo que as pessoas diziam a seu respeito e também pelas posses. Então, a história bíblica, em Mateus capítulo 4, diz que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto, e é impressionante que essas 3 tentações, repito, elas coincidem com os 3 modos de construção da identidade que são oferecidos pela cultura ocidental. Vamos relembrar aqui, irmãos. A primeira tentação, ela teve que ver com a transformação das pedras em pães, ou seja, fazer um milagre. Lembra que a cultura ocidental diz que a minha identidade é construída por aquilo que eu faço, ou seja, pelo meu sucesso. Então, Satanás usou essa estratégia para tentar desconstruir a identidade de Cristo. Na segunda tentação, Cristo ele foi desafiado a se jogar do topo do templo com o objetivo que os anjos o protegessem. Lembra aquela passagem? Aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Então, Satanás tentou induzir Cristo a pular de cima do templo para que ele ganhasse popularidade com os anjos. Então, veja, a cultura ocidental, ela diz que a identidade ela é construída por aquilo que as pessoas dizem a meu respeito, pela popularidade. Satanás tentou usar essa estratégia também. E na terceira tentação, ele foi tentado a prostrar-se para receber toda a riqueza e a propriedade do reino, riqueza e poder. E a cultura ocidental diz que a identidade ela é construída por aquilo que eu tenho, ou seja, pela posses. Então, recapitulando aqui essa primeira parte, o objetivo de Satanás era levar Jesus a negar a voz de Deus e construir a sua identidade por meio do ato de fazer o milagre, por provar a sua popularidade com os anjos e ter toda a riqueza e poder. Perceberam? A estratégia não mudou. Ele usou essa estratégia para tentar derrotar a Cristo, e Satanás, ele usa também essa estratégia para tentar derrotar o cristão nos dias de hoje. Devemos então concluir, irmãos, que sucesso, fama e riquezas são contrários à vida espiritual? Não necessariamente. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que isso pode ser um perigo muito grande, principalmente se esse for um ponto fraco na sua vida. Eu quero mostrar alguns exemplos na Bíblia de pessoas que, diante do sucesso, da fama e das riquezas, eles mantiveram a sua mesma identidade, não mudaram a sua essência, não mudaram o seu comportamento, permaneceram firmes na sua identidade, que deve ser construída. O cristão tem que ter uma identidade. O primeiro exemplo é Elias. Elias, ele teve um sucesso muito grande quando ele derrubou por terra aqueles falsos deuses lá no Monte Carmelo. E a palavra que define sucesso na Bíblia é a palavra prosperar. Você não encontra sucesso na Bíblia. Mas quando você prospera aos olhos de Deus, você alcança o sucesso. Então, Elias, ele prosperou aos olhos de Deus. Ele cumpriu a sua missão. Naquele dia, Acabe foi desmoralizado juntamente com aqueles falsos magos e sábios que existiam naquela época, que invocavam os deuses falsos, o Deus de Baal. Todos foram desmoralizados, mas Elias não. Ele orou ao Deus do céu, mandou fogo do céu, e você se recorda, aquela história que o altar foi consumido, e depois aqueles falsos profetas, eles foram mortos porque eram falsos profetas. Elias conseguiu cumprir a sua missão. Mas veja, o fato de ele obter sucesso não mudou a sua essência, quem realmente ele era. Outro exemplo na Bíblia é Jesus. Jesus, ele obteve grande fama. Por onde ele passava, as pessoas que ele curava, as pessoas que ele ajudava emocionalmente, acabavam seguindo. Quantas e quantas vezes Jesus precisou sentar num barco para pregar para uma grande multidão? Quando Jesus fez a entrada triunfal em Jerusalém, foi aclamado como rei, seguia ali uma grande multidão que ele havia ajudado. Lázaro, aquele que havia ressuscitado, estava puxando o jumentinho, e havia um cortejo de coxos, cegos, mancos, pessoas que haviam sido perdoados pecados. Havia uma grande multidão ali. Veja, Jesus, ele obteve uma grande fama naquela época. As pessoas ouviram falar de Jesus, e a maior prova disso é que os sacerdotes queriam matar a Cristo pela fama, pela sua popularidade. Mas veja, gente, isso não mudou a identidade de Cristo. Não mudou a sua forma de agir. Mesmo ele sendo uma pessoa famosa nos seus dias, ele não maltratou as pessoas,
não deixou que isso subisse à sua cabeça, ao contrário. Quanto mais pessoas ele atraía para si, mais ele ficava feliz pelo fato de que o seu intento era salvar essas pessoas. Então, isso não teve problema para Jesus. O caso de Abraão, por exemplo, ele era um homem muito rico, e mesmo assim foi chamado pai da fé. Então, veja, para algumas pessoas, isso não é um problema, tá? Mesmo que você tenha, né, esses 3 aspectos que eu mencionei para você, que você tenha o sucesso, que você tenha a fama e que você tenha posses, isso não necessariamente vai ser um problema para todas as pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Satanás sabe que isso é uma questão muito vulnerável na maior parte da vida das pessoas. E é por essa razão que ele continua usando essa mesma estratégia para desconstruir a identidade cristã. Então, qual é o segredo, meus queridos irmãos, para não perdermos a verdadeira identidade? Então, em Deus, nós encontramos essa identidade. Ele é o princípio de todas as coisas. Eu vou mostrar isso na Bíblia agora. Abra a palavra de Deus, eu estou pegando aqui a minha Bíblia na minha mesa, pegue a sua Bíblia. No livro de Jeremias, no capítulo 1, verso 5, quando Jeremias ele foi chamado para o ministério profético, é muito interessante analisar esta passagem, porque ele mostra que a nossa identidade ela é construída em Deus. Jeremias capítulo 1, verso 5, se você encontrou, acompanhe comigo. A palavra de Deus diz assim: Antes que eu te formaste no ventre materno, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Gente, que coisa fantástica aqui. Antes de você nascer, no ventre de sua mãe, Deus já estava construindo uma identidade para você. O problema é que existem pessoas que negam essa identidade. Preferem se rebelar de maneira deliberada, vivem em pecado, afastam-se dos planos de Deus. É o mesmo caso da história de Sansão. Ele era um nazireu, ele havia sido consagrado, mas ele resolveu curtir os prazeres desse mundo. Ainda bem que ele se arrependeu no final da sua vida, mas ele acabou mudando a sua identidade, entenderam? Esse é um perigo, mas a Bíblia está mostrando de maneira clara que antes de você nascer, Deus tinha um plano para você. Ele queria formar uma identidade cristã na sua vida, com valores, com princípios, para que você pudesse fazer a diferença na vida das pessoas. Paulo também fala sobre isso, está em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Eu estou com a minha Bíblia aqui, estou procurando o verso, procure aí na sua também, e vamos acompanhar aqui o que Paulo fala sobre a identidade cristã. Efésios, capítulo 2, verso 10, acompanhe comigo, diz assim: Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Essa palavra antemão aqui, né, ela é muito significativa para o estudo de hoje. Antes mesmo de você pensar que poderia fazer alguma coisa para Deus, antes mesmo de você agir, Paulo está dizendo, olha, de antemão, Deus já havia programado isso para você. Então perceba, meus amigos, que a nossa vida aqui nessa terra, ela não é por acaso. Tudo deve começar em Deus, e você jamais vai descobrir o significado de sua vida olhando para dentro de si mesmo. Então, em oração, você deve perguntar, meu Deus, por que me criaste? Em oração, você deve perguntar, qual o teu propósito para a minha vida? Em oração, você deve perguntar, o que tu queres que eu faça? Quando você fizer essas 3 perguntas e estiver disposto a ouvir a voz de Deus, você vai construir uma identidade de valor, uma identidade cristã. Haverá uma marca na sua vida. Essa identidade é uma marca verdadeira, uma marca distintiva. Por onde você andar, essa marca, ela será visível na vida das pessoas. Então, a primeira crise que eu estou falando é a crise de identidade. Muitos cristãos estão passando por essa crise, é quando a fé vacila. Quando eu deixo de confiar na palavra de Deus, quando eu deixo de confiar em Deus, e sigo agora o tino do meu próprio coração. E assim, tais pessoas acabam desconstruindo a identidade cristã.
e já não existe mais uma base, já não existe mais um assim diz o Senhor, já não existe mais um caminho a seguir, e essa pessoa acaba seguindo os caminhos desse mundo e a fé começa a vacilar. Essa é uma crise que muitos cristãos estão passando hoje. Para você ter uma ideia, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos sobre os jovens cristãos. Apenas 14% deles conheciam os assuntos mais complexos da Bíblia, as doutrinas da Bíblia. Não conhecem. É porque é jovem, falta inteligência? Não, amigos. Muitos desses jovens prestam vestibulares, passam em medicina, estudam física quântica, assuntos ultra complexos, entendeu? Não é uma questão de falta de inteligência ou sabedoria, mas não construíram uma identidade. Não quiseram conhecer mais sobre Deus e a sua palavra. E aí o que acontece? E cada um age conforme a sua verdade, cada um age conforme pensa, e aí a fé começa a vacilar. Essa pessoa não fundamentou a sua vida de maneira correta e perde, então, a sua identidade. Essa é a primeira crise. Muito cuidado com isso. E Satanás vai usar, vou repetir sempre, 3 coisas, né? Ele vai dizer para você que a sua identidade deve ser construída através do sucesso, da popularidade e das posses. Jesus mostrou para Satanás que é bem o contrário, que assim como Satanás tentou fazer isso com Cristo, desconstruindo a identidade, Jesus usou a palavra para mostrar para Satanás como se constrói a identidade cristã. Faça o mesmo e Deus vai te abençoar. Bom, a próxima crise que eu quero mencionar é a crise de integridade. Crise de integridade. É quando o caráter de uma pessoa é corrompido. Então, isso chama-se crise de identidade. Bom, queridos amigos, o que eu quero falar sobre a crise de identidade? Essa é uma das palavras mais difíceis de lidar pelos cristãos, integridade. Porque viver uma vida irrepreensível diante da sociedade e diante de Deus é algo que não atrai os modernos crentes do século XXI. Esta é uma palavra muito usada pelos meios políticos, nos programas de candidatos a um cargo na vida pública e também é muito usada nos púlpitos das igrejas. Mas qual é o verdadeiro significado da integridade? A palavra integridade, ela vem do latim integritate. Essa é a raiz desta palavra que significa inteiro, ou seja, que não se fragmenta. Então, em nosso contexto como igreja, ser inteiro quer dizer não ter uma face religiosa e outra profissional. Não ter uma face religiosa e outra comercial. Não ter uma face religiosa e outra estudantil. Não ter uma face religiosa e outra familiar. Ou seja, é você vivenciar sua espiritualidade e sua fé firmemente na igreja ou em qualquer lugar onde você esteja ou em qualquer circunstância. Mas, infelizmente, muitos cristãos, eles acabam departamentalizando a sua fé, ou melhor, setorizando a sua fé, estão setorizando os valores de Deus, e isso se faz com que muitas pessoas tentem demonstrar integridade em algumas áreas da vida, enquanto em outras áreas não. Há uma história muito interessante que explica de maneira muito clara isso. Certa vez um crente de uma grande igreja, uma pessoa considerada modelo pelos seus parceiros, ele foi a uma lanchonete e ele pediu 2 sanduíches. E ele solicitou que esses sanduíches fossem embrulhados, pois iriam viajar e consumir no trajeto. Quando pararam a uma distância confortável, o cidadão ele verificou que dentro do embrulho daqueles 2 sanduíches, o garçom havia embrulhado sem querer R$1.200. E preocupado com o emprego do funcionário, esse homem retornou para devolver o que havia ali encontrado. O gerente, quando ficou sabendo, ele ficou espantado, ele ficou feliz, e ele disse assim: amigo, eu vou chamar a televisão e os jornais para registrar o ocorrido. Vocês merecem uma matéria nas primeiras páginas, vocês são pessoas íntegras. Mas o homem, meio constrangido, ele disse assim: não faça isso, nem pense nisso. Não queremos me expor a esse ponto, né? Inclinando-se na direção do gerente e perto do seu ouvido, ele sussurrou: eu não quero foto ou algo semelhante nos jornais, pois a mulher que está comigo é casada com outro homem. Olha que interessante.
Perceba esse exemplo. Ele deixa claro que as pessoas podem ser íntegras em determinadas áreas, enquanto em outras não. Ele foi íntegro ao devolver o dinheiro que não lhe pertencia, mas não estava sendo fiel ao matrimônio. Perceberam? Então, a integridade, ela tem se tornado relativa, tem se tornado ocasional na vida das pessoas. Então, o cristão, ele passa a ter uma crise de integridade. Na Bíblia, nós encontramos um personagem que era diferente. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Jó, no capítulo 1, verso 1. Considerado pela maioria dos teólogos como o livro mais antigo da Bíblia. E o livro mais antigo da Bíblia, ele já ensina integridade. Vamos ler aqui, Jó, capítulo 1, verso 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. A palavra íntegro aqui, é a palavra no original hebraico, é a palavra tam, que significa perfeito. Não significa que Jó não tinha pecado, né? Mas significa antes plenitude, integridade, sinceridade. Mas veja, isso num sentido até que relativo. Por quê? Porque o homem perfeito aos olhos de Deus é aquele que alcança um grau de desenvolvimento que o céu espera num determinado momento da sua vida. Então, você não pode exigir que uma pessoa que começou a andar com Deus há um mês tenha a mesma espiritualidade, o mesmo conhecimento de alguém que já anda há 30, 40 anos. Mas dentro daquilo que ele aprendeu, em um mês como cristão, de repente ele é uma pessoa perfeita, né? Isso é melhor compreendido quando a gente vai para o grego. A palavra perfeição aqui no grego é a palavra teleios, geralmente traduzida como um perfeito na Bíblia, mas a melhor tradução poderia ser plenamente desenvolvido ou maduro. Tá? Então, Jó era uma pessoa plenamente desenvolvida, era uma pessoa madura na fé. E eu posso resumir o que significa integridade. Integridade é aquilo que você é quando você está sozinho. Agora, veja a segunda palavra aqui, que o texto, capítulo 1, verso 1, o verso mais, o primeiro verso a ser escrito da Bíblia, gente, fala sobre isso, integridade, e depois fala que Jó era reto. Reto aqui, a palavra em hebraico, yashar, significa plano, justo e correto. Ou seja, Jó não andava em caminhos tortuosos. Agora, preste atenção aqui no que eu vou falar. Isso é muito importante para o estudo de hoje. Presta bastante atenção. A retidão, ela é uma consequência da integridade. Sabe por quê? Eu vou explicar. Preste atenção. Integridade é aquilo que você é quando está sozinho. E retidão é aquilo que você é quando você está em público. Ou seja, você é em público exatamente aquilo que você é em secreto. Quanto a isso, a Bíblia já dizia, o que a boca fala, está cheio o coração. Por isso que o fato de Jó ser íntegro, ele também era reto. O que ele era no seu quarto, a portas fechadas, ele era também na sua vida pública. É por isso que Jó demonstrava a sua fé quando ele acordava de madrugada, construía os altares e pedia perdão a Deus pelos seus pecados e pelos pecados dos filhos. Mas Jó, quando estava na presença dos seus amigos, ele também demonstrou a mesma integridade, a mesma fé, a mesma confiança em Deus. Então, mais cedo ou mais tarde, a máscara vai cair, gente. Aquilo que você está tentando mascarar em público vai cair. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão te conhecer e vão saber quem você é na sua vida particular também. Tá certo? Na peça de Hamlet, de Shakespeare, Polônio, ele diz o seguinte para o seu filho Laerte. Não sei se você conhece essa peça, mas diz o seguinte: ser verdadeiro contigo mesmo, e assim como a noite segue o dia, não serás falsos com nenhum outro homem. O que essa peça estava ensinando? Ou seja, o que acontece no meu particular acabará se manifestando na minha vida pública também. Infelizmente, amigos, nós estamos vivendo esse tipo de crise entre os cristãos. A pessoa coloca um terno, uma gravata, vai para a igreja, sobe no púlpito, prega, mas quando chega em casa bate na esposa, agride os filhos. Quando vai no comércio, não paga suas contas. Sabe? É uma crise de integridade. E eu tenho um conselho para você. Como que a gente pode solucionar esse problema? Um escritor muito famoso chamado C.S. Lewis,
que se converteu ao cristianismo, é aquele escritor que escreveu aquelas crônicas de Nárnia. O escritor C.S. Lewis, ele observou que quando nós cometemos um erro numa equação matemática, nós não podemos simplesmente prosseguir. Sabe qual é o conselho dele? Quando começamos uma soma de maneira errada, quanto antes admitirmos isso e voltarmos e recomeçarmos, mais rapidamente progrediremos. Então, se na metade da conta de matemática você já errou, dali para frente você sempre vai errar. A soma nunca vai ser igual. Então, de acordo com C.S. Lewis, volte atrás, reconheça os seus erros e siga por outro caminho. Ainda dá tempo, irmãos, ainda dá tempo. Seguir o conselho de Jó aqui, de ser íntegro, de ser reto. E é isso que Deus espera dos cristãos nos dias de hoje. E sabe, amigos, isso vai falar mais alto ao cristianismo do que qualquer sermão que é pregado em público na igreja. É o seu testemunho. E as pessoas vão dizer, realmente essa pessoa é íntegra, é reta, eu quero seguir o Deus que ela segue também. Que bom se isso acontecesse todos os dias em nossos relacionamentos. Certa vez, procuraram Mahatma Gandhi para pregar sobre o cristianismo. Mahatma Gandhi não se converteu ao cristianismo e ele disse assim, olha, a doutrina dos cristãos é bela, mas se não fosse pelo exemplo de alguns cristãos, eu até me tornaria um deles. Olha que coisa, ele achou a doutrina interessante, achou bacana, estudou a doutrina dos cristãos, mas não se tornou um deles, porque ele percebia que os cristãos não estavam vivendo aquilo que estava pregando. Então, essa crise nós precisamos superar, irmãos, para que o nosso testemunho seja autêntico e para que, logicamente, possamos praticar de maneira fidedigna aquilo que a palavra de Deus realmente nos ensina. Bom, vamos para a próxima crise, a terceira crise que muitos estão passando, é a crise de integridade. É quando o reino de Deus não está em primeiro lugar. Nós vivemos numa sociedade imediatista, com prazos para cumprir, metas para alcançar, e tudo tem que ser para ontem. A nossa agenda está lotada e parece que a cada dia que passa o dia ele fica mais curto. Temos muitas atividades e não sobra tempo para Deus, não tem sobrado tempo para a família, para os amigos e não tem sobrado tempo para a igreja também. Então, em meio a tantas urgências, nós deveríamos nos perguntar diante desta crise, grande crise que o mundo está passando, quais são as minhas prioridades? Estou sendo fiel aos meus valores? Certa vez Jesus Cristo disse, pois aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus capítulo 6, verso 21. E essa verdade serve para nos lembrar de que o nosso coração sempre vai estar naquilo que mais valorizamos, e Deus deveria ser a nossa prioridade, não é verdade? Então, falando nisso, será que nós realmente estamos vivendo ou apenas existindo? O famoso escritor Oscar Wilde, ele disse certa vez, viver é a coisa mais rara do mundo, a maioria das pessoas apenas existe. Então, amigos, nós precisamos ter prioridade. E prioridade vem do latim priori, que significa qualidade ou condição do que está em primeiro lugar, ou do que aparece antes dos demais. Prioridade significa primazia de tempo. Prioridade significa ordem ou categoria das coisas. Então, o que é que você coloca em primeiro na sua vida? Na Bíblia, nós não vamos encontrar a palavra prioridade. Desafio você de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar. Mas nós podemos encontrar com relativa facilidade as palavras primeiro ou primeiramente. Foi isso que Jesus diz naquele texto tão clássico de Mateus 6,33, que deveríamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas seriam acrescentadas. Esta é a prioridade das prioridades. Mas como é difícil viver isso. Como é difícil colocar na prática isso. A maioria das pessoas já acordam, irmãos. A primeira coisa que faz, de acordo com uma pesquisa, é pegar o braço, estender ali no criado mudo, pegar o celular e já ver se tem alguma mensagem do trabalho, de algum amigo, antes mesmo de escovar o dente. Sabia disso? Foi feita uma pesquisa em Chicago que revela que a maioria das pessoas já fazem isso. Nós então vamos ali no banheiro, escovamos o dente, daqui a pouco vamos, tomamos o café e já saímos na correria para o trabalho.
A dona de casa, porque tem que preparar o almoço, tem que lavar roupa, cuidar de gato, de cachorro, limpar a casa, e aí já começa aquela correria. E muitos terminam o dia e não tiveram um começo desse dia ao lado de Deus, não priorizaram aquilo que é santo, aquilo que é sagrado. Amigos, não tem como dar certo. Esta crise tem destruído casamentos, esse tipo de crise tem destruído a fé das pessoas, esse tipo de crise tem destruído o trabalho das pessoas, o emprego das pessoas, esse tipo de crise tem destruído a saúde. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia é clara que quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas. Ou você não acredita nisso? As outras coisas são acrescentadas. É o resultado da confiança. Você busca Deus porque você sabe que você não é capaz, que esse mundo está cheio de crise, que esse mundo está cheio de problemas. Então você busca Deus. E qual é o resultado disso? O Deus não é só o Deus da religião, meus queridos. É o Deus que atua em todas as áreas da sua vida. Então é o Deus que vai cuidar da sua família, é o Deus que vai cuidar do seu salário, do seu emprego, é o Deus que vai derramar o seu azeite na sua ferida e vai te curar. É o Deus que pode todas as coisas. Quando o cristão enfrenta essa crise de prioridade e deixa Deus em último lugar, ele está dizendo assim, eu vou resolver as coisas do meu jeito. Você vai, desculpa a expressão, você vai quebrar a cara. Vai dar tudo errado. Tudo errado. E o que é mais interessante é que nós conhecemos isso na Bíblia, é uma das primeiras coisas que nós aprendemos antes do batismo, isto é ensinado para as pessoas, mas não conseguimos muitas vezes viver esta mensagem. Amigos, esse é um desafio para toda a nossa vida. Nossa natureza carnal não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de orar, a nossa natureza carnal vai procurar outras coisas. Mas deixa eu dizer uma coisa, você não faz só aquilo que você gosta, você faz aquilo que é preciso, aquilo que é necessário. Tem coisas que você não gosta, mas faça, é importante, é necessário, porque quando priorizamos aquilo que é mais importante, o secundário vai ser uma consequência natural. Espero que você lide muito bem com essa crise. Bom, a quarta e última crise que os cristãos estão passando é a crise de fraternidade. É quando não mais amamos os nossos irmãos. Jesus declarou em seu sermão profético que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus capítulo 24, verso 12. Ainda bem, irmãos, que a palavra todos tem um quase antes. Isso significa que essa não precisa ser a realidade do cristão. Então Jesus disse, o amor se esfriará de quase todos. Ainda bem que tem um quase. Não precisa ser assim para o cristão. Isso levou Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 9. Vamos ler esse texto aqui, temos tempo para isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 9. Convido você a abrir a palavra de Deus. Estou abrindo aqui a minha Bíblia, aguardando você abrir aí a sua palavra. Olha que interessante que o apóstolo Paulo aqui fala à igreja de Tessalônica. Ele diz assim, no tocante ao amor fraternal, qual que é o tema principal aqui desse verso? O amor fraternal. Não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Gente, eu acho fantástico isso daqui. Toda vez que eu me deparo com esse texto, eu acho fantástico isso. Sabe por quê? Para Paulo, não havia necessidade de argumentar sobre algo tão óbvio. O amor fraternal faz parte do estilo de vida cristã. Para Paulo, por que eu vou ficar escrevendo algo tão óbvio? Todo mundo já sabe disso. E por que não pratica, né? Mas Paulo foi direto ao ponto. Eu não vou gastar tempo com isso. Tá? Todo mundo sabe que deve ter o amor fraternal e amando uns aos outros. Não vou perder tempo com isso. Então, veja, os cristãos estão passando, infelizmente, por uma crise de amor fraternal. Eu acho que agora a gente vai ter que fazer o seguinte, vamos ter que escrever mais sobre isso, falar mais sobre isso, porque se dentro do conceito do apóstolo Paulo todo mundo deveria saber e praticar, mas as pessoas não estão praticando.
Muitas vezes agimos indiferentes às necessidades daqueles que dividem os bancos da igreja conosco. E essas necessidades não se resumem apenas ao alimento físico, irmãos. Não sejamos simplórios nisso. As necessidades são carências afetivas, relacionamentos afetuosos, relacionamentos sinceros, verdadeiros, para preencher uma lacuna da alma, pois fomos criados para viver em comunidade, ou seja, em família. Isso levou aquele escritor John Donne a dizer que ninguém é uma ilha. O ser humano não deve viver sozinho. E muitas vezes eu já ouvi de muitos cristãos dizerem: pastor, eu me sinto só. Mas como? Você pertence a uma comunidade cristã, de irmãos, amigos? É, pastor, mas eu ainda continuo só. Amigos, deixa eu dizer uma coisa para você. Existe um termômetro para saber o quanto você ama Deus. Sabia disso? Quer descobrir qual é esse termômetro? Muitas pessoas ficam perguntando: será que quanto que eu amo a Deus? É fácil. Quanto mais se perde o amor para com o próximo, mais se perde o amor para com Deus. A única forma de medir o amor que você tem para com Deus é o amor que você tem para com o próximo. Por isso que Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O que seria isso? Primeiro grande mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o nosso amor a Deus, ele é medido pelo amor que temos para com o próximo. Eu quero ampliar aqui, meus amigos, uma maneira da gente tentar resolver essa crise de fraternidade, sugerindo 3 aspectos, ou 3 aspectos práticos que você deve colocar em prática hoje mesmo, essa semana, no seu cristianismo. Primeiro, é amar o desconhecido. E Jesus ensinou isso. Lá em Lucas 10, naquela parábola do bom samaritano, o personagem, ele dispôs de tempo, materiais de primeiro socorro, recursos financeiros para custear as despesas da pensão, da hospedaria, para cuidar do homem que ele achara caído na beira do caminho e nem conhecia. Tá? Então, Jesus nos ensina: precisamos amar o desconhecido. Como é que a gente ama o desconhecido, amigos? Na rua. É fácil. Você vê uma senhora com dificuldade para carregar uma sacola, carregue para ela. Você é jovem, tem força? Senhora, posso ajudar você a carregar sua sacola? Ponto de ônibus está longe, você está sofrendo aqui. Faça isso. Não foi o que o bom samaritano fez? Ajude o desconhecido. Você encontra alguém chorando, cabisbaixo, fale de Jesus para ela. Faça alguma coisa para o desconhecido também. Segundo aspecto, segunda dica prática: amar o próximo ainda que seja o inimigo. Aqui é um pouco mais difícil, né? Mas Jesus também ensinou isso. Lá no Sermão do Monte, quando Jesus ensinou que nós deveríamos falar bem dos que falam mal de nós e fazer o bem aos que nos odeiam e orar por quem viesse a nos maltratar e perseguir. Gente, quando nós chegarmos a esse ponto, colocarmos em prática isso, realmente o nosso cristianismo será bem autêntico. Eu sei que é difícil, é uma luta, amar os inimigos, mas Jesus ensinou isso. A igreja não pode passar por essa crise de fraternidade. Temos que amar essas pessoas também. E por fim, nós deveríamos amar o próximo, o conhecido, aquele que divide todos os dias o mesmo ambiente da sua casa, sua família, aqueles que dividem os bancos da igreja. Parece até ser redundante falar sobre amar os conhecidos, mas não é. Mesmo esse grupo sendo composto de pessoas próximas, família, irmãos na fé, amigos, colegas, podemos negligenciar o amor justamente a eles. Então, alguém aqui pode perguntar: pastor, como o cristão, ele pode então ser capaz de demonstrar o amor fraternal? Amigos, isso é possível porque o amor fraternal não tem a sua fonte primária no crente, mas em Deus, segundo Jesus Cristo. Agora vai ficar mais fácil você colocar em prática, porque eu vou mostrar na Bíblia para você. Lá em Romanos, no capítulo 15, verso 5. Romanos, capítulo 15, verso 5. Diz assim: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo.
Gente, que coisa fantástica. Olha o que a Bíblia está dizendo. Isso só é possível, pois o amor fraternal não tem a sua origem primária no crente, mas em Deus segundo Jesus Cristo. Assim a gente consegue amar o próximo. Eu gosto muito da música de um padre chamado Padre Zezinho. Na minha infância eu ouvi essa música nas rádios. Ela dizia o seguinte: amar como Jesus amou, sentir como Jesus sentia. Eu sei que muitos de vocês conhecem essa bela canção do famoso Padre Zezinho. Esse é o ponto de partida. É amar com o coração de Cristo. É olhar para as pessoas com os olhos de Jesus. Então, quando a gente começa a trabalhar com essa perspectiva, fica muito mais fácil demonstrar o amor fraternal. E, amigos, nós não podemos entrar nessa crise. Agora que estamos vivenciando principalmente um momento de isolamento social, de pandemia, pessoas desempregadas, pessoas com diversos problemas, é hora da igreja se unir, tentar descobrir o que está passando na vida dessas pessoas, de ajudar, de levar roupas, alimentos, de levar carinho, de levar atenção. Isso faz a diferença. O meu celular, irmãos, ele não para de tocar o dia todo. O dia todo. E não me nego a atender as pessoas que entram em contato comigo. E na maior parte das vezes estão vivenciando crises por conta da maior crise que o mundo está dizendo, a crise da pandemia. Eu posso dizer com toda certeza, irmãos, que essa não é a maior crise. A pandemia é uma crise. E temos a tendência de culpar a pandemia pelas outras crises que estamos vivendo. Mas como aprendemos na Bíblia hoje, a pandemia não é a única crise, é uma delas. Mas a maior crise que, de repente, os cristãos estão passando, eu vou recapitular, primeiro é a crise de identidade, é quando a fé vacila. Amigo, se eu tenho a fé genuína e verdadeira, Jesus disse que eu posso remover uma montanha se eu tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Se nós tivéssemos fé, nenhuma crise iria nos abalar. Muitos cristãos estão passando, recapitulando, por uma crise de integridade, quando o caráter é corrompido. Outros, uma crise de prioridade, é quando o reino de Deus não está em primeiro lugar. E outros, uma crise de fraternidade, é quando não mais amamos os irmãos. Deus deseja que vençamos essas crises para que possamos viver em paz e ter uma vida de santificação para finalmente vermos Jesus voltar. Amigos, eu quero encerrar a mensagem de hoje não falando sobre crises, mas agora falando sobre paz. Diante da crise, nós podemos encontrar paz. E você já aprendeu aqui, de acordo com a Bíblia, o caminho para isso. Eu quero encerrar o meu sermão lendo um texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. É o texto final. Eu espero que isso fique guardado na sua mente. Se você esqueceu tudo que eu falei, eu quero deixar aqui esta mensagem importantíssima que fala da nossa esperança e o que Deus deseja para a vida do cristão. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com Deus e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir o que, irmãos? A paz. E com todos o que? A santificação. Aquele que tem a paz de Cristo é porque está buscando a santificação em sua vida. Tais cristãos não estão vivenciando essas crises que eu mencionei porque buscaram a santificação em Jesus. Se não alcançarmos isso, ninguém verá o Senhor. Mas não precisamos ficar à beira do caminho. Nós poderemos, irmãos, com a graça de Cristo, encontrar a paz, a santificação e ver Jesus voltar. Que Deus os abençoe a vencer estas crises que a igreja e o cristão pode passar. Lembrando sempre, nós não precisamos dizer que a pandemia é a maior de todas as crises. A maior de todas as crises é o pecado e o que o pecado tem feito na vida das pessoas. Mas a pandemia é uma crise. Estamos vivendo muitas crises. Mas, a despeito de tudo isso, essa é a pior de todas as crises, é que o pecado tem feito com que as pessoas façam escolhas erradas. Que possamos, irmãos, como Josué, dizer, eu e minha casa já fizemos a nossa escolha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que você possa entregar agora
agora. Você que me ouve no seu sofá, você que me ouve na sua cozinha, você que me ouve andando pelo caminho, segurando o celular na sua mão, com a tela do seu computador aberto, assistindo diante da televisão, você que me ouve agora, não precisamos vivenciar essas crises. Nosso Deus pode fazer milagres em nossa vida, transformando a nossa falsa identidade numa verdadeira identidade cristã. Possamos ser cristãos de valores, genuínos, e que possamos testemunhar ao mundo que não é qualquer crise que vai nos derrubar, que vai nos afastar do verdadeiro amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. As crises são grandes e Paulo falou sobre isso, mas nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nem mesmo a morte, nem mesmo a espada, nem mesmo a fome, nem mesmo a perseguição. Diante de todas essas coisas, Paulo diz: eu sou mais que vencedor por meio daquele que nos amou. Por isso você pode ter a vitória também. Confie em Jesus, entregue a sua vida a Ele, e eu tenho certeza que Ele falar de você, um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa, para enfrentar toda e qualquer tipo de crise que o mundo está passando. E quer saber mais? E essas crises são apenas o prenúncio de todas as coisas. Crises muito maiores ainda virão, mas se nós aprendermos agora a enfrentar essas crises, vamos criar casca, irmãos. Vamos estar mais preparados para enfrentar crises piores lá na frente. Sabe por quê? Porque a gente já sabe o caminho. Quando as coisas fogem ao nosso controle, Deus é o controle de todas as coisas. Ele está acima de tudo e de todos. Nele nos movemos, existimos, de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, em Deus você vai encontrar o princípio de todas as coisas e o fim de todas as coisas. Cristo é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. O problema é que nós estamos no meio. Não entendemos o princípio e não entendemos o fim. Mas se nós entendermos, irmãos, como devemos nos posicionar agora, no meio, o fim será garantido. Nós teremos um futuro de esperança. Que Deus abençoe a sua decisão, é o meu desejo, minha oração. Amém. Nós vamos cantar agora o hino final. Esse hino, ele é muito significativo, porque ele diz que nós devemos buscar a Deus tal qual nós estamos. Esse é o hino de número 278. Eu quero que essa música do Inário Adventista seja uma oração para você. Não importa como você está nesse momento. Está vivendo crise? Não importa. Tal qual você está, entregue seu coração a Jesus. Sabe por quê? Porque é Ele que faz o querer e o realizar em nossa vida. Então vá a Jesus como você está, com as suas dores, com as suas crises, com os seus problemas, porque Ele tem cuidado de vós. Vamos cantar agora 278, tal qual estou, e depois eu vou orar com você.
Agora que você cantou essa bonita música, Tal Qual Estou, chegou o momento da oração e eu quero entregar a sua vida. Convide agora também os seus filhos, os seus cônjuges, para que todos estejam reunidos no mesmo local, porque eu quero orar por vocês. E essa oração é uma bênção muito especial, reservada para a família, para que a gente consiga vencer as crises que o cristão pode estar passando. E esta oração, ela vai clamar mais uma vez pelo poder de Deus em nossas vidas. Vamos orar? Feche os seus olhos onde você está. Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, por saber que o Senhor ouve a nossa prece, mesmo sendo pecadores, indiferentes muitas vezes à sua palavra e ao teu plano. O Senhor tem misericórdia de nós. Em Lamentações 3:23 diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque ela se renovou neste dia em nossas vidas. Nós estudamos hoje sobre 4 crises que os cristãos estão passando e nós queremos, querido Deus, com a sua ajuda, vencer todas essas crises e assim, Senhor, andar em caminhos de retidão, caminhos que nos conduzam ao céu. Mais do que isso, não queremos estar lá sozinhos. Por isso que a família está reunida agora, na sala da casa, na cozinha, no quarto. Muitas câmeras estão ligadas com as suas famílias, seus familiares juntos. Estamos aqui, Senhor, clamando pelo seu poder em nossa vida, clamando para que o Senhor mude a nossa existência de tal maneira que não vivamos para nós mesmos, mas que possamos viver para Ti. Queremos, como o apóstolo Paulo diz, ser novas criaturas, e esse milagre nós queremos clamar para cada família aqui representada. Tantas crises, outras crises as pessoas estão passando, Senhor, além das 4 crises do cristão que eu mencionei, e quero Te pedir que, mais uma vez, o Senhor opere proezas, maravilhas no meio do seu povo. A palavra de Deus diz que o Senhor sara a sua terra, o Senhor sara o seu povo, o Senhor cura as nossas feridas, sejam elas físicas ou emocionais, e nós queremos confiar, Senhor, mais uma vez, que após esse culto, nós vamos voltar para as nossas atividades diferente de quando aqui chegamos, preenchidos do teu amor, da tua graça, do teu perdão e da certeza que em Jesus somos mais que vencedores. Abençoe, querido Deus, o restante do sábado que nós teremos, os irmãos regulares dessa igreja, aqueles que nos visitaram nesse dia para assistir essa mensagem de esperança, que a todas essas pessoas o Senhor os visite mais uma vez em seus lares. São bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, eu tenho um convite especial para você, porque amanhã, às 19 horas, nesses mesmos canais, estaremos mais uma vez com vocês, estudando a palavra de Deus. Então fique atento aí, muito em breve, nos canais dos grupos oficiais da nossa Igreja do Parque dos Servidores, você vai receber o link de transmissão e amanhã às 19 horas será o nosso culto, o culto do primeiro dia da semana, e você é o nosso convidado especial. Eu estarei com vocês mais uma vez, e que Deus abençoe a nossa decisão de continuar nos entregando a Ele e estudando a sua palavra. Um forte abraço e um bom restante de sábado a todos vocês.